Muito bom dia, estamos aqui retornando com o nosso programa Papo Legal nessa manhã. Graças a Deus que a vida continua. E o interessante é que eu quero deixar já um verso para você que está aí a partir desse momento, nessa live, através da Rádio Mirandiba e também das plataformas digitais das melhores do nosso país, para levar o programa Papo Legal nessa manhã. E queremos parabenizar você que está fazendo data nova, onde quer que esteja, meus parabéns. E lembrar do versículo que diz a palavra de Deus em João 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nessa manhã eu tenho o privilégio e a honra de estar aqui com o Dr. Nelson Pereira, esse homem que tem muita história para nos contar. E nesse quadro História de Vida, nós vamos estar assim, nessa manhã, daqui das 10 até as 11 horas, justamente fazendo esse papo com o senhor. Bom dia, Dr. Nelson Pereira, é um motivo de muita alegria recebê-lo aqui, a sua presença para a gente conversar nessa manhã, com certeza trazer muita coisa boa para os nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo a nossa live nessa manhã. Bom dia a todos os ouvintes dessa querida emissora aqui de Mirandiba e a todos os que participam dessas plataformas que é transmitido esse programa. Bom dia ao pastor Inácio, nosso grande interlocutor, que está aqui nessa coordenação e mediação desse programa tão importante que é o Papo Legal, que está passando para as pessoas, para seus ouvintes, um pouco do histórico de cada pessoa que vem aqui fazer essa entrevista. Bom dia também a Gilmar, bom dia a Zé Magro, nossos companheiros que estão aqui participando e contribuindo para que esse programa possa chegar a todos os ouvintes. Doutor Nelson, é um prazer imenso ouvir a sua história. Eu sei que muita gente já conhece, mas há muitas também que precisam conhecer, a turma mais jovem, adolescentes e tudo mais. É muito importante conhecer também um pouco da sua história. Doutor Nelson, o senhor é filho natural aqui mesmo de Mirandiba? Bom, a minha história, pastor, ela é muito simples, de um jovem, de uma criança que não nasceu em Mirandiba, mas ela teve toda a sua trajetória aqui nesse município, que minha mãe está já falecida agora há pouco tempo, mas que nós vivenciamos nossa vida mais aqui nessa cidade que nós amamos e escolhemos para fazer a nossa luta de trabalho, a luta social, como também a luta política. Mas eu venho assim, iniciando o nosso histórico, dizer que a minha mãe, ela é daqui de Mirandiba, mas meu pai não é, meu pai é de Triunfo, nasceu lá. Então, eles casaram, foram inicialmente moraram em Serra Talhada e moraram em muitas cidades do estado. E lá em casa são 9 filhos, por incrível que pareça, alguns nasceram numa cidade, outros nasceram noutra, porque meu pai era servidor público. Quando ele iniciou a luta dele, eu ainda não era nascido, mas tive a oportunidade de nascer na casa de uma irmã de minha mãe, em Recife. E aqui naquela época, os partos, quando se complicavam, como até hoje, as mães vão ter em Serra Talhada, em Salgueiro. Naquela época, minha mãe tinha uma irmã que morava em Recife, e ela assim foi para lá, para que eu pudesse nascer naquela cidade tão importante do nosso estado e tão bonita do nosso Brasil. Mas só fiz nascer mesmo. Depois nós voltamos para outro município, nós moramos em Floresta, moramos em Gravatá, em Goiânia. Tem irmão que nasceu em Goiânia, tem irmão que vários irmãos que nasceram em Serra Talhada, que nasceu em Floresta. Então lá em casa é assim, sabe? A gente morou também em vários municípios, Eu tive assim, a oportunidade de morar um período com meu avô lá em Triunfo, estudei lá, na escola de padres, assim. O senhor tem uma parte da sua formação lá na cidade de Triunfo, Eu estudei primário lá, fiz uma parte do primário, alguns anos do primário, Mas também ficava de lá para cá. Minha mãe dela aqui em Mirandiba e ficava um período lá, estudava aqui. Então aqui em Mirandiba eu estudei no grupo escolar Eliseu Campos.
esse grupo histórico, que inclusive foi demolido, hoje está no mesmo local, o fórum, e lá no Colégio Eliseu Campos, tive a oportunidade de conviver com muitos irmãos aqui que estudaram naquela época, né? Na data de 60, 1962, por aí, 1963, e tive a oportunidade de construir, junto com esses colegas, amizades e participar, né? Eu tive a honra de estudar com uma professora muito conhecida aqui, a diretora naquela época era a Dona Livia, e a professora, tive professora Dona Valquíria, né? Que é uma pessoa que até hoje está aí para contar essas histórias. E muitos colegas, né? Teve um colega que estudaram comigo na época, que eu lembro aqui, teve Pitel, teve Raimundo de Maria Roseira, que já faleceu. Então era assim, uma criançada que a gente brincava ali naquele pátio, uma alegria. Doutor Nelson, da sua época de estudo, dessa turma toda, saíram muitos médicos, pessoas assim de destaque nacional, como o senhor? Veja bem, a partir do momento que eu concluí aqui, estudei parte do primário, eu ainda fui para a Serra Talhada estudar 2 anos lá. Estudei lá o primeiro e o segundo ano do ginásio. Fiz aqui a admissão, aqui nessa escola Expedito Lopes. E em Serra Talhada também fiz muitas amizades com aquela turma que estudou comigo e que participava, né, naquela época com muita dificuldade, porque a educação naquele tempo era muito difícil. Eu tive que vir, por exemplo, estudei 2 anos em Serra Talhada no ginásio e voltei para Mirandiba para concluir o ginásio aqui. Estudei o 3º e o 4º ano, depois que eu fui estudar em Recife, fui morar em Recife, na Casa do Estudante de Pernambuco. Então eu tive colegas assim de primária, de várias cidades, de muita gente, que hoje eu vejo muita gente do ponto de vista de realização de vida, né? Muitos profissionais, muitas pessoas que conquistaram realmente uma vida digna. E nós também corrimos atrás disso. Fomos, por conta disso, né? É que nós tivemos aqui no nosso ginásio, né, vários colegas, né? Alvani Pires, a senhora saudosa Dione, filho do Chico Arroz, e outras pessoas, Socorrina, filha do senhor Nezinho Torres, né? Inclusive, mais outras pessoas já faleceram, André, que era do Bola, né? André do Bola. Muitos amigos mesmo, que eu tenho assim, muita saudade daquele período. A senhora Altinha, né? Altinha Pires. Então você vê quantos colegas nós tivemos naquela época do ginásio aqui. Pois é. Né? Então, depois que nós concluímos o ginásio, nós achávamos que deveríamos tentar estudar um pouco mais. O ginásio naquela época já era um privilégio, porque a ainda só tinha, o grau máximo que tinha por aqui era o ginásio. Então, nós, a partir do incentivo de minha irmã mais velha, que já morava em Recife, ela nos deu uma força e disse: Nelson, vem para cá, que aqui tu tem mais facilidade para poder, quem sabe, arranjar algum trabalho e fazer também um curso médio, né? Quem sabe até uma faculdade. Aí eu me animei. Aí cheguei lá, fui para a luta lá com ela me deu apoio, mas como ela morava lá na casa do sogro, eu tive que pensar assim, um outro local melhor, porque não tinha tempo, lá não tinha espaço, muito espaço. Então foi aí que veio a ideia de, a partir da experiência de alguns mirandibenses que moravam na casa dos estudantes, como Tião, Joãozinho, que hoje é geólogo, Catino, que também é falecido, nós fomos para a casa do estudante de Pernambuco. E lá, muita dificuldade porque a gente não tinha emprego e meus pais não tinham condições de bancar as coisas para mim em Recife. E eu tive que... Isso foi em que ano, doutor Nelson? 1974. Né? 1974 foi quando eu cheguei em Recife. Eu fiquei aqui até 1973. Em 1974 eu iniciei a minha vida secundarista, né? Lá em Recife, morando na casa do estudante e procurando trabalho. Trabalhei lá na casa do estudante de porteiro, trabalhei de vigia, para poder me manter na minha escolaridade, porque meu sonho era querer progredir os estudos. E aí estudei na escola pública, de nome lá de Historiador Pereira da Costa, concluí o científico lá,
E assim que o senhor concluir, quando o senhor concluiu seus estudos, aí o senhor partiu para a odontologia, a sua vocação era essa, ou teve outro? não, eu estudei lá em Recife, no historiador, não concluí o terceiro ano lá, porque eu consegui um trabalho na Casa dos Estudantes, em Pernambuco, eu trabalhava lá de porteiro, até de vigilante, e consegui fazer com que eu consegui uma bolsa de estudo, naquela época o colégio, o curso Radier, que é um curso muito falado, era um curso muito conhecido, tinha uma aprovação muito grande no vestibular. E eu consegui uma bolsa lá, consegui um trabalho lá no Radier, eu trabalhava meio horário e estudava outro. E aí, aquele sonho de jovem, né, que pensava em alcançar uma formação profissional, eu sempre quis assim, uma formação profissional livre, independente, que eu não dependesse de emprego, nem de favores. Então eu pensei, eu fiz lá várias opções no meu vestibular, e dentro dessas opções eu coloquei, na primeira opção, coloquei o curso de medicina, que era o curso mais badalado, o pessoal queria muito, coloquei o curso na segunda de odontologia, e o terceiro de educação física. Então, no primeiro vestibular que eu fiz, eu consegui ser aprovado em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, para mim, foi assim, uma coisa que espetacular, extraordinária, e aqui, naquela época, em Mirandiba, não tinha nenhum profissional dessa área aqui que morasse aqui. Tinha o doutor Aires, que era dentista, mas ele morava em Salgueiro, né, que era casado com uma filha de agricultores. E eu entrei na faculdade e me senti muito motivado, eu digo que eu quero estudar, que eu quero concluir esse curso, que quero voltar para a minha cidade. E assim, entrei na faculdade, entrei na universidade em 1977, verdade essa? Me vestibulei em 76, entrei em 77, e daí iniciei a minha vida acadêmica da universidade, terminei concluindo o curso de odontologia em 1980. Muita luta, muito sacrifício, mas consegui concluir. Trabalhei também na universidade, trabalhei como bolsista, e esse trabalho também me ajudou muito. Me ajudava a comprar os materiais para as aulas práticas, comprar livros. E aí realmente foi muito importante. Além do apoio que eu tive lá de muitos amigos eu tive uma formação acadêmica dentro de uma estrutura de muita solidariedade. Onde eu trabalhava, o pessoal me dava apoio, ajudava e tal. Era um curso bastante caro, porque necessitava de muitos materiais. E muitos equipamentos assim no futuro, quando fizesse a conclusão do curso. Aí, após a sua formação, o senhor retornou já para trabalhar aqui ou ficou trabalhando no Recife por um tempo? Não. Assim que eu concluí meu curso, em 1980, eu pensei, eu não tinha como comprar nenhum consultório para trabalhar, para iniciar a minha profissão. E eu também me achava ainda não muito apto para começar a desenvolver uma atividade de consultório. Quando, na verdade, se exige hoje, né, que você tenha alguma formação mais especializada, né? Então, quando eu terminei em 1980, apareceu a oportunidade de que eu fosse trabalhar em outro estado. Fui convidado para trabalhar em Minas Gerais. Então eu prontamente, né, me senti assim, agraciado com a graça de Deus, porque consegui um emprego praticamente no último dia de aula eu já estava empregado. Né? Maravilha. Então eu fui para Minas Gerais e lá tive a oportunidade de participar de um conjunto de colegas que tinha uma clínica, né? E nessa clínica tinha várias especialidades. Então, para mim, foi a coisa mais importante da minha vida profissional. Porque eu trabalhei em várias áreas e consegui um aperfeiçoamento profissional que me possibilitou ter mais segurança para atuar como odontólogo. Então, a partir daí que eu passei 2 anos, né? O senhor se casou lá em Minas? Ou... Foi a partir de 1981 eu consegui consolidar minha vida profissional e consegui também
trazer uma companheira que até hoje está comigo. Foi abençoada, né? É a Marisa de Tisseu, né? Uma companheira que já faz 37 anos que está comigo, né? E nós estamos nesse período todo de muita luta, de muito sacrifício para criar os filhos, para se organizar a nossa vida. O senhor passou quanto tempo trabalhando lá em Minas? Em Minas eu passei 2 anos e pouco, 2 anos e 3 meses, uma coisa assim. Foi um tempo relativamente curto, mas muito importante para a minha formação profissional. E aí quando eu consegui essa companheira, que inclusive vim me casar aqui em Mirandiba, com o padre Roberto, na época. E aí depois fui para minhas atividades profissionais aqui na cidade, e também trabalhei em outros municípios, né? Trabalhei em Salgueiro, trabalhei em Belmonte, trabalhei em Serra da Gata, e aí minha vida profissional ficou muito na região. E aí se tornou conhecido? Aí fiquei muito conhecido, né? Trabalhava no sindicato, em Belmonte, né? O senhor foi sindicalista por um tempo? Quando eu estudei, no período de estudante na universidade, eu participava muito do movimento estudantil. Naquela época a gente vivia na ditadura, né? E a Casa do Estudante tinha muitos militantes que lutavam pela democracia, pela redemocratização do país. Então, naquele período eu estive engajado juntamente, né, com outros e outros colegas, né? Eu morava ali na Casa do Estudante e tinha muita aproximação com o Dom Helder Câmara, que era um guerreiro que defendia, né, a democracia, que defendia qualidade de vida, que defendia os pobres. Foi desse ponto aí que nasceu a chama pela vida pública? Bem, aí contribuiu, mas na verdade a vida pública minha, ela iniciou no movimento estudantil dentro da universidade. Na universidade mesmo. Naquela época o centro acadêmico da universidade, o diretório acadêmico, eles tinham sido fechados e nós fazemos uma luta para reabrir, até para poder os estudantes lutarem por melhores condições de ensino, por mais condições para se ter um ensino público gratuito, de qualidade, né? Então nós fizemos parte dessa luta. O senhor chegou a ser uma liderança, né, com esses grupos lá dentro? Eu fui fundador do centro acadêmico, um dos fundadores do centro acadêmico, né? Então, nesse aspecto, a gente desenvolveu atividades, participamos de muitos movimentos, naquela época de passeatas, de atividades políticas pela democracia. E desse aspecto, assim, me evoluiu muito, né? Na minha cabeça, a necessidade da gente ter uma luta permanente, né? Para que o nosso país fosse um país realmente justo, um país que buscasse atender, né? A reduzir essas desigualdades sociais que a gente ainda convive até hoje, e que possibilitasse, né, nós temos, né, para nossas crianças, para os nossos adultos, para os nossos idosos, para os nossos estudantes, as condições básicas de vida digna. Então, quando concluí meu curso em 80, que fui para lá, para Minas Gerais, lá eu não participei muito da vida política muito ativa, porque eu estava mais estudando, me aperfeiçoando. E aí, quando eu me casei, que eu voltei para cá, foi que aí a gente, movimentado pelo companheiro, vendo a necessidade dos trabalhadores rurais, do homem do campo, a gente começou a se envolver nessa luta do movimento sindical rural. E nós fizemos assim muitas atividades importantes aqui em Mirandiba e no estado, que nos credenciou a nós dialogar mais sobre a política no nosso município e no nosso estado. Aí chegando a esse ponto, quando o senhor foi se candidatou pela primeira vez aqui em Mirandiba a prefeito, o senhor foi eleito? Quando nós viemos para nosso município, nós no momento não tínhamos assim aspirações maiores, né? A gente queria trabalhar, queria vir para perto de nossa mãe, queria oferecer assim um pouco do que nós tivemos, né, da universidade, que eu estudei na universidade pública. Nós queríamos também retribuir um pouco a nossa população. Que aqui a gente via que muitos jovens, muitas crianças sem dentes, perdiam os dentes cedo,
e com muitos problemas nessa área de saúde bucal. Então nós tivemos assim, essa iniciativa de dar um pouco da nossa vida também pelo nosso município, pelas pessoas que precisavam de um profissional como a gente, para poder a gente ver que aqui poderia também ter uma cidade onde a saúde bucal fosse uma prioridade, tivesse um atendimento de qualidade. Então, nesse aspecto, nós desenvolvemos várias atividades aqui. A gente chegou aqui, até no período de estudante, a gente fazia palestra nas escolas, como escovar os dentes, como cuidar dos dentes. E quando montamos o consultório, aí fizemos atividades permanentes, atividade de aquelas jovens, aquelas crianças com dente perdido na frente, a gente ia lá também e daria, e sempre demos a nossa contribuição para melhorar a saúde dos neurodiversos. E aí, daí nasceu, entendeu, a questão da vocação política. Aí os senhores, como é que foi? O senhor se filiou ao partido e aí o grupo chamou o senhor, achou que o senhor seria interessante ser candidato a prefeito do município. Como foi aí esse momento para a entrada da política e para a primeira eleição eles vão ser eleitos? Nós iniciamos na política aqui com vários colegas, assim, estudantes, colegas que foram conosco estudando no ginásio, né? E pessoas simples do grupo campo que nos procuravam no consultório, muitas vezes para extrair um dente, ou para obturar um dente, para fazer uma prótese. E a gente ia conversando com essas pessoas e, em nossas opiniões, a gente sempre informava que era importante que o vereador pudesse ter uma saúde mais ampla, pudesse as pessoas poderem ter uma educação de melhor qualidade, né? De uma maneira geral, ter uma saúde, ter estradas, enfim, né? A gente queria ver não somente a saúde bucal do nosso município melhorar, mas também o conjunto de todas as políticas públicas, né? E isso, na verdade, começava a nos despertar esse interesse pela política. E aí, como o senhor bem mencionou, nós começamos se filiando ao partido político, né? Naquela época, em 1982, eu não estava aqui ainda houve eleição de prefeito. Eu cheguei aqui e tinha sido eleito o prefeito Dr. Assis, né? E os partidos que existiam aqui eram praticamente o partido, na época, Arena 1, Arena 2, o MDB e Arena, né? MDB, PFL. E nós aí começamos a buscar outras formas partidárias, como estava sendo naquela época articulada a reabertura, a autorização para fundar novos partidos, né? Então nós, em 1988, tivemos assim um impulso, né, pela nossa candidatura de prefeito. E aí, naquela época, em 1986, tinha o governador Miguel Reis, que nós construímos laços de amizade, daí nós saímos candidatos na época pelo partido PT. Não, na época foi o PMDB, que ele foi candidato. Nós somos candidatos também por esse partido em 1988. Foi a primeira vez que o senhor participou? A primeira vez que eu participei de uma candidatura majoritária foi essa, né? Em 1988, como candidato a prefeito. E dessa eleição nós aprendemos muito, foi muito importante. E aí não nos elegemos, né? Mas tivemos assim um aprendizado extremamente relevante que nos proporcionou continuar na luta política. Quer dizer que nesse período o senhor não foi eleito, não? Não fui eleito. E não fui eleito, mas quem foi eleito na época foi o senhor Arthur Magalhães, pessoa que desenvolveu um trabalho também, pessoa muito séria, muito honesta, e que fez 4 anos de gestão, naquela época não tinha reeleição, e eu saí candidato, né? Na próxima a prefeito, mas antes, em 1989, foi o período que nós começamos a organizar outros partidos aqui. Foi o caso do Partido dos Trabalhadores. Organizamos o Partido dos Trabalhadores e, na época, o Lula foi a primeira vez que ele saiu candidato a presidente da República, em 1989. E nós, com ele e com os nossos companheiros aqui, fizemos uma aliança, né, para tentar eleger o Lula presidente da República. Infelizmente,
eu perdi em 88, ele perdeu em 89. Mas nós tivemos em 1986, o Miguel Reis, que se elegeu governador, nós fizemos uma luta aqui junto com ele, que deu um grande suporte, né, para Mirandiba, apoiando a agricultura familiar, fazendo um trabalho extraordinário para os agricultores do nosso município e do estado de Pernambuco. E isso nos deu força e incentivo. Pela primeira vez aqui, Mirandiba tem um candidato a deputado estadual, foi em 1990. Mas aí quer dizer que o senhor foi deputado estadual primeiro, depois prefeito? Não, eu nem fui uma coisa, nem fui outra. Eu fui candidato a prefeito, perdi. Fui candidato a deputado estadual, perdi. Aí fui candidato a prefeito novamente, aí me elegi. Sim. E foi em 1992. Em 1990 fui candidato a deputado estadual. E aí... Sim. Aí como deputado, aliás, como prefeito, quando o senhor foi eleito a prefeito do município de Mirandiba, o senhor foi um destaque nacional, não foi? Naquela época... internacional, não foi o senhor? Naquela época, assim, as políticas públicas no nosso estado, né, como nós fomos eleitos primeiro prefeito do Partido dos Trabalhadores do estado de Pernambuco, nós tivemos assim, um foco muito grande, porque as pessoas entendiam que o Partido dos Trabalhadores, quando na época só existia MDB, ou PMDB, Arena, PFL, nós queríamos destaque que as pessoas queriam visualizar o que era um gestor, o que era um gestor de um partido progressista, né? Como foi o Partido dos Trabalhadores na época. E partindo dessa lógica, nós entendíamos que para se fazer uma gestão dirigida à maioria da população, era necessário a gente dialogar muito com a sociedade. Era necessário a gente construir junto um projeto com a comunidade. E aí foi o que fizemos, nós chamamos o povo para discutir, para dialogar, para construir as propostas e visualizar o que eram as prioridades para o nosso município. E dessa lógica foi que a gente chegou que sozinho aqui, nós e o povo aqui, não dávamos conta das necessidades, dos problemas que existiam. Foi aí que a gente foi atrás de outros atores, né? Além do governo do estado, do governo federal, das organizações não governamentais, de entidades da igreja, para poder fazer uma grande parceria e aí mobilizar a população e a sociedade para alcançar alguns objetivos que nós entendíamos que seria extremamente necessário para o desenvolvimento do município. Nesse período, eu lembro, na época que o senhor foi prefeito aqui, eu estava em Carnalbeira da Penha, na época como missionário, e ali eu cheguei a contemplar, nas passagens por aqui, o seu trabalho como prefeito e como destaque aqui em Mirandiba, até para o país e até fora do país. Como prefeito, o senhor chegou aí a Israel para trazer projetos de Israel para Mirandiba? Dentro dessa lógica, né, que Israel é um país muito seco, né, muito pouca água, e nós assim, tínhamos uma visão que a tecnologia de Israel, principalmente na área de irrigação, eles estavam muito avançados, né? Nós tivemos assim um contato com um grupo, né, de israelenses que